Perfeito? Unidade de massa. Então, eu preciso estabelecer a razão entre as grandezas e, para isso, gente, eu preciso igualar essas unidades. Tá certo? Ou eu passo tudo para decagrama, ou eu passo tudo para quilograma. E, normalmente, é mais simples para nós, né, passarmos tudo para a menor das unidades. No caso aqui, o decagrama. Perfeito? Então, eu vou fazer o quê? Olha só. Qual é a razão entre as duas? Seria 3,8 decagramas sobre quanto? Sobre o 0,019 quilogramas. Vamos aproveitar e passar logo o quilograma para decagrama? É fácil, olha só. A vírgula está aqui. A vírgula está sempre na posição do quilograma, tá certo? Ó, 0, quilogramas, tá certo? Então eu vou andar uma casa. Quando eu ando uma casa, ó, quilogramas, a próxima unidade seria o hectograma. Então já estou em 0, hectograma, mais uma casa. Já caio aonde? Já caio no decagrama. Perfeito? Ó, andar duas casas para a direita. Por que duas casas? Ó, a próxima unidade é o hectograma e a próxima unidade é o decagrama. Então eu terei quanto? Ó, 3,8 decagramas sobre 1,9 decagramas. E agora é interessante que eu posso cortar o decagrama, gente, para tornar uma razão, né, entre dois números. Deixa de ser entre grandezas, passa a ser agora entre quem? Entre números, tá certo? Então é fundamental que eu iguale as unidades. Esse é o grande macete, tá certo? Então eu teria assim, ó, 3,8 sobre 1,9 e a gente já aprendeu que o melhor aqui é a gente multiplicar ambos por 10. Não é isso, gente? Para sumir com essa vírgula. Vai ficar 38 para 19, simplifico ambos por 19, eu tenho 2 para 1. Ou 2 para 1. 2 está para 1 ou 2 está para 1. Mesma forma, né? Aqui é uma forma na forma de fração, né? Mas que a gente vai entender e ler com razão, tá certo? É por isso que tem um detalhe interessante, eu nunca posso aparecer com esse 1 daqui. Quer dizer, não é que eu não possa, eu não devo, para que eu deixe claro que isso aqui é o quê? É uma razão, perfeito? Então, quando eu faço 38 por 19 na fração, né, eu corto e fica só igual a 2. Aqui não, eu mantenho 1 no denominador, que aqui não chama-se nem denominador. Na razão, os termos chamam-se antecedente o de cima e consequente o de baixo, certo? Então eu deixo sempre esse consequente, mesmo que ele seja 1. 2 para 1 ou 2 está para 1. Perfeito? Então, gente, tá certo? Bom, fizemos a primeira. Vamos ver a segunda? Olha só, 2 graus e 40 minutos e 5 graus e 20 minutos. Vamos ver como é que a gente resolve isso, gente? Bom, olha só, qual é a razão entre as duas grandezas? Seria o quê? Ó? 2 graus e 40 minutos está para 5 graus e 20 minutos. E 20 minutos, tá certo? Então, mas aqui, gente, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trabalhar com uma mesma unidade. Então, a minha saída é o quê? Transformar isso aqui tudo para minuto e também a de baixo para minuto. Como é que eu faço isso? Eu sei que 1 grau vale 60 minutos. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes 60 minutos mais 40 minutos. E no consequente, agora já sabemos o nome, antecedente é o de cima e consequente é o de baixo. 5 vezes 60, tá certo? Mais 20. Vamos ver quanto dá? 2 vezes 60 dá 120, mais 40, 160 minutos. Sobre quanto? 320 minutos. Minuto em cima, minuto embaixo, desaparece com esse minuto. Eu tenho uma razão entre dois números, perfeito? Ou seja, 160 por 320, eu teria o quê? Vamos simplificar ambos por 160, eu terei 1 para 2. Ou 1 para 2. 1 está para 2 ou 1 está para 2. Tanto faz a forma ou outra. Nessa forma de razão, olha, o consequente é 2, o antecedente é 1. Ou nessa forma, né, horizontal. 1 está para 2. Tá? Essa é a grande diferença da razão para a fração, né? É a leitura dela. O cálculo, a gente vê que a gente trabalha igualzinho, né? Mas a forma de responder tem que ser diferente. Por isso que eu estou tratando de razão e não de fração. Tá certo? Então, gente, vamos fazer mais uma? Já foi? É mais uma. Já vamos fazer a terceira, então, agora. Olha só. 14.400 decímetro quadrado e 0,018 hectômetros quadrados, né, gente? Aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Eu vou ter que colocá-las sobre a mesma unidade. E o mais simples sempre é colocá-las sobre o quê? Sobre a unidade menor. No caso aqui, quem é menor? Decímetro quadrado é menor, não é isso? Olha como é que vai ficar. 14.400 decímetros quadrados sobre 0,0018 hectômetros quadrados. Vamos passar esse hectômetro quadrado para decímetro quadrado? Olha como é que é fácil.
O detalhe é o seguinte, quando a gente transforma unidades quadradas, né, que estão elevadas ao quadrado, eu tenho que andar de duas em duas casas. Olha que interessante. Eu estou, a vírgula é sempre onde eu estou, né? A vírgula está em hectômetro quadrado, perfeito? Eu vou andar duas casas para a direita, ó. Quando eu ando duas casas, eu vou para a unidade próxima. Depois do hectômetro, virá quem? Virá o decâmetro quadrado, perfeito? Virar o decâmetro quadrado. Aqui a vírgula já está aqui, é decâmetro quadrado. Mais duas casas eu já chego aonde? Eu já chego em metro quadrado. E mais duas casas eu chego aonde? Eu chego em decímetro quadrado. Tá bom? Então essa vírgula andou 2, 4, 6 casas. Por que 6 casas? Porque do hectômetro até o decímetro eu tenho 3 casas. Como é ao quadrado, eu tenho o dobro, eu tenho 6 casas decimais a andar. Tá bom? 2, 4, 6. Por isso que entrou mais 2 zeros aqui. O que eu tenho agora? A razão entre 14.400 decímetros quadrados e 1.800 decímetros quadrados. Ó, decímetro quadrado em cima, decímetro quadrado embaixo. Foi embora o nosso amigo, né? O nosso companheiro decímetro quadrado. E agora a gente pode partir para simplificar. 14.400 sobre 1.800, olha só. Tiro logo esses 2 zeros, né? Vai ficar 144 sobre 18. E aí a gente já chega, né? A conclusão que, olha só, o 144 é 18 vezes 8. Vou simplificar ambos por 18. 144 por 18 dá 8. 18 por 18 dá 1. Olha a nossa resposta, 8 para 1. Não tem essa coisa de fração de responder que isso é igual a 8, não. Eu estou em razão. Então, a razão tem que responder 8 está para 1 ou 8 está para 1. 8 para 1 ou 8 está ou 8 para 1. Perfeito? Então, gente, mais uma resolvida. Então, a gente percebe que a relação entre grandezas vai mexer muito com o sistema de unidades, né? As transformações do sistema de unidades. Tá certo? Vamos fazer mais uma, que eu repeti aqui sendo 3, mas já é a 4, né? Já é a número 4. Eu não vou nem mexer, vou deixar assim mesmo, para não mexer na nossa configuraçãozinha bonitinha. Deixa aqui é o 3, aqui é o 4. Eu repeti 3, mas a gente sabe que é o quarto. Quem será o 4? Ele quer saber a razão entre as grandezas. 0,7 litros e 2.800 centímetros cúbicos. Ih, rapaz, agora ficou brabo, né? Ficou complicado, né? Não ficou, não. Você vai ver que não ficou. Gente, olha o que eu vou fazer. Eu lembro de uma coisa que relaciona litro com um negócio de cúbico, né? Um metro cúbico, decímetro cúbico. Sabe qual é, gente? 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Vocês sabiam disso? 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Então, qual é a minha proposta aqui? Eu vou passar, olha só, eu posso passar ou as duas para litro, ou as duas para decímetro cúbico, né? Onde eu quiser. Perfeito? Vamos fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos passar essa que está em centímetro cúbico para decímetro cúbico, que é rapidinho, é facinho. Quer ver só como é? Eu estou em centímetro cúbico, tenho que voltar 3 casas. Por que 3 casas? Porque se é cúbico, eu tenho que andar 3 casas, perfeito? Então eu estou em 2.800, vou voltar 3 casas para chegar ao decímetro cúbico. Aí ficaria assim, ó, 0,7 litros sobre 2.800 centímetros cúbicos. Isso me leva a quem? Olha só, vamos passar essa, né, o meu consequente para decímetro cúbico. Eu vou andar 3 casas para a esquerda. Perfeito? Por quê? Centímetro. Lembra? Antes do centímetro é o decímetro. Mas como é cúbico, eu ando sempre 3 vezes mais. Tá certo, então? Então eu teria 0,7 litros sobre 2,8 decímetros cúbicos. Porque aí eu lembro, ih, rapaz, legal. O litro, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. É equivalente a 1 decímetro cúbico. E aí, gente, fica fácil. Ou eu escrevo 0,7 litros sobre 2,8 litros, decímetro cúbico é igual a litro. Ou eu escrevo assim, ó, 0,7 litros é o mesmo que decímetro cúbico, então eu escreveria 0,7 decímetro cúbico sobre 2,8 decímetros cúbicos. Litro com litro eu corto. Decímetro cúbico com decímetro cúbico, é claro que eu corto. Ficarei apenas com quem? 0,7 sobre 2,8. Vou multiplicar ambos por 10 para desaparecer essa vírgulazinha chata. 7 para 28. Já estou lendo na forma de razão, hein? 7 para 28. Vou simplificar ambos por 7. Eu terei 1 está para 4. Ou 1 está para 4, né? 1 para 4 ou 1 para 4. Aqui também está errado, deixa eu emendar isso, né? Para não ficar esse negócio de 1 para 4, ó. Esse 1 seria isso aqui, não é isso, gente? Ó. 1 para é o sinal de divisão, não ponto e vírgula, né? Então, ponto, acertou para ficar bonitinho. E já que eu acertei aqui, né? Já embalei aqui, vou embalar aqui também para ficar certinho aqui, pronto.
Aqui é o 4, exatamente. Perfeito, gente? 4 questões, 4 itens, né, envolvendo razões, e aqui a gente falou sobre o quê? Relações, né, a razão entre grandezas, entre medidas, tá certo? E aqui cabe uma observação rápida. Eu faria uma outra videoaula explicando isso, mas eu acho que aqui eu já posso fazer. Vocês perceberam que todas elas deram razões absolutas, não é isso? Por quê? Porque eu estou envolvendo sempre o que? Olha aqui é medida de massa, aqui é medida de ângulos, né? Medida de ângulos, não é isso? Senão seria 40 né? Minutos. Aqui não, é 40, esses 40 minutos com esse asteriscozinho lá em cima, esse é medida de ângulo, tá certo? Aqui eu teria medidas ao quadrado, as medidas de área, medidas de superfície, e finalmente eu falei medidas de volume de capacidade. Perfeito? Então, gente, então eu fiz 3 situações. Agora, pode acontecer que as minhas relações sejam entre grandezas não simplificáveis. Quer ver que eu dou um exemplo a vocês rapidinho sobre isso? Quando eu faço, por exemplo, a razão entre o espaço percorrido e o tempo, eu tenho uma grandeza que é muito famosa, todos nós conhecemos, que é a velocidade. Por isso que a gente fala 10 km por hora. São 10 quilômetros em cada 1 hora. Perfeito? E aí são grandezas diferentes dessa aqui. São grandezas que a gente não pode simplificar, porque eu não posso passar hora para, né? Hora para comprimento. Perfeito? Igual a essa densidade também, quando a gente fala que um objeto tem a densidade dele é 1 grama por centímetro cúbico, não é isso? É massa sobre volume, massa sobre capacidade. E aí eu não tenho condição de simplificar. E aí fica indicado. Perfeito? São razões onde a gente vai deixar indicado as unidades, as medidas. Perfeito? Então, gente, está feito? Mais uma questãozinha resolvida e falamos agora de quê? De razões e proporções envolvendo esse conceito de razão entre grandezas. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Fica daqui o convite para que os amigos visitem e conheçam o nosso site, o matematicamuitofácil.com. É um site envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. São mais de 300 páginas, então é um site que você não tem como visitar num dia, não. Você vai levar alguns dias para conhecer todo o site. É muito material. Então você que é concursante, está se preparando para um concurso, você que está estudando, né? E precisa de alguns conteúdos que você não lembra mais do ensino fundamental, gente, a dica está dada. www.matematicamuitofácil.com. E o importante, é um site totalmente gratuito, não tem login, não tem senha, não tem cadastro, não tem nada disso. Você não tem que pagar nada, você fica livre para estudar o que você quiser, onde você quiser, quando você quiser. É gratuito, gente. Você não paga nada e não tem área restrita, não, hein? Não tem aquele local que você vai e tem que ter um login, que você tem que ter pago. Nada disso, não. O nosso site é verdadeiramente totalmente gratuito, 0800 do início ao fim. Fica aí o convite, obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.